É um ponto importante para a gente ficar também atento, de olho no que pode acontecer. E a gente sabe o quanto que a carne, no fim das contas, pode pesar também no bolso do consumidor como um todo, né? Vocês perceberam que, de modo geral, apesar do preço ter aumentado, as pessoas deixaram de consumir tanto carne como já consumiam antes devido a esse aumento de preço? Sim, a gente nota uma migração, então teve uma queda do volume do consumo de carne no Brasil, tanto bovina quanto suína, e há uma migração interessante desse consumo. Essa migração acontece para frangos e ovos, que foram proteínas que também tiveram algum aumento de preço, mas numa proporção muito menor do que o bovino e suíno. Então, realmente, o consumidor migra e a gente já nota essa migração. A gente vê que o volume de carne bovina vendida reduziu 6% em relação ao anterior. Então, está havendo essa migração do consumidor para para esse outro tipo de proteína. Perfeito. Agora, a gente está falando sobre agora há pouco sobre a gripe aviária e eu queria até entender um pouco mais sobre essa relação. Você trouxe para a gente a informação que a tendência realmente é de que os preços reduzam, porque a partir do momento que a gente não está exportando, pelo menos aí num curto prazo, as pessoas se veem agora inundadas, né, com uma demanda forte, mas principalmente com grande quantidade aí de carne de frango disponível aqui no cenário nacional. E para além disso, queria entender a sua percepção, porque com as pessoas comprando mais carne de frango mais barato, talvez isso pode favorecer no preço, porque as pessoas podem continuar agora comprando a carne de frango, que vai sair mais barato, e podem deixar de lado a carne de boi. Como é que você entende esse movimento? Esse movimento, a gente entende que dá para ver que a gripe aviária vai ajudar nesse sentido. A gente vai ter maior oferta de frango e isso deve diminuir o preço e trazer o consumidor para esse tipo de proteína. Consequentemente, é uma menor pressão na carne bovina e uma redução no preço da cesta de alimentos, porque você acaba tendo esse preço do frango impactando no preço total da cesta de alimentos do consumidor. No preço da carne, o impacto ainda é incerto, Muriel, porque o mercado internacional é grande de proteína bovina para o Brasil, então, eventualmente, ele pode não impactar no preço. Você tem essa migração, se nós vamos sentir ou não o preço na carne bovina, é mais difícil de prever nesse momento, mas sim há uma redução. Com certeza, essa maior oferta de frango vai impactar positivamente na redução da inflação de alimentos. E como é que vocês estão entendendo essa demanda global por carne de modo geral, olhando o movimento? A gente sabe que existe um movimento também de consumir menos carne. Como é que isso tem, até de modo geral, funcionado assim quando a gente olha para o cenário global? A gente ainda não nota esse impacto, a gente vê muito o mercado brasileiro e exportação, a gente ainda não consegue sentir esse impacto. Acho que, ao mesmo tempo que tem em alguns países desenvolvidos esse movimento da redução, ainda tem vários países que têm déficit alimentar. Então, você tem grandes demandas, seja a China, a Índia, outros países, onde você tem um crescimento grande ainda populacional e consequente demanda por proteína. Então, ainda apesar de ter esses movimentos fortes, a gente ainda não consegue ver esse impacto nem no Brasil, nem fora do Brasil, em relação à proteína animal. Perfeito, então. E o que esperar sobre a proteína animal agora para esse cenário de fim de ano, num longo prazo aí? O que vocês estão esperando? A gente pode realmente ver esse movimento de uma queda no preço, como você disse, mas para o ano que vem esse valor pode voltar a aumentar? Como é que vocês estão traçando essa rota? Para esse resto de 2025, o cenário é positivo, então a gente já vem de uma estabilidade e a tendência de uma melhora, tanto da proteína como um todo, e a expectativa também para o segundo semestre da carne bovina. Para os próximos anos, a gente vai depender muito do cenário macro. A gente fica, principalmente proteína bovina, a gente depende sim desse cenário e dos impactos que podem acontecer. Então, a gente segue otimista, principalmente agora em 2025, a gente segue otimista com a melhora da inflação de alimentos. A gente já vê esse impacto, já se estabilizou, a gente já não vê aquele cenário de aumento grande que a gente viu no final do ano passado, a gente já vê uma estabilidade. A gente espera para o segundo semestre uma melhoria e para o ano que vem vai depender, é um ano que vai ter muitos fatores macro impactando no Brasil e nas commodities, então é mais difícil da gente prever. A gente está otimista, mas estamos mais otimistas com 2025 agora no segundo semestre.